Glória a Deus, desejo cumprimentar a Almadur nessa noite, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está alegre nessa noite, te convido você a abrir a sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 6, vamos fazer menção de alguns versículos. Enquanto você vai encontrando, eu quero aqui externar a minha gratidão, primeiramente a Deus, pela oportunidade no qual o Senhor me concede de estar aqui assumindo essa tribuna nessa noite também. Agradeço aos meus líderes, evangelista Carlos Elias, também irmã Vanice, que se encontra enferma e não pôde estar aqui. Também a todos os jovens da Almadur, que Deus vos abençoe. Meus irmãos, livro do Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, depois versículo 13 ao 14, depois vamos fazer mais uma menção em um versículo do capítulo 7. Assim está escrito a tradução que tenho em mãos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Versículo 13 e 14. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Versículo 14. Faze uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniço e a cobrirás com betume dentro e por fora. Capítulo 7 e versículo 16. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de tudo que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenou a Noé. Então o Senhor fechou a porta da arca. Tome seu assento nessa noite, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Nessa noite você não está impedido de dar glória a Deus, você não está impedido de adorar o nome do Senhor. Eu te convido que enquanto eu estiver ministrando aqui, você possa adorar Deus aí no seu lugar, porque nós sabemos que quando nós nos reunimos na presença de Deus, nós viemos aqui para nós oferecer o nosso culto para aquele que merece toda a honra e toda a glória. Meus irmãos, este texto no qual nós lemos nessa noite, eu escolhi um tema para esta mensagem, no qual Deus colocou em meu coração. Tema que tem como título: a porta da graça ainda está aberta. Eu vou repetir e você repete comigo: a porta da graça ainda está aberta. Meus irmãos, o livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e também o primeiro livro em que Moisés escreveu. O título Gênesis no original significa Bereshit, no princípio, como aparece em nossas Bíblias, que significa a origem, ou a criação, ou o começo de alguma coisa. Gênesis faz parte de um dos livros maiores, dos 5 livros em que Moisés escreveu, chamado Pentateuco. E neste livro nós vamos encontrar o começo, o início de todas as coisas que Deus fez. O propósito de Gênesis foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Aqui nós vamos ver o registro da história da humanidade e de como o pecado entrou no mundo. O livro do Gênesis registra também o início do povo hebreu e começa a revelar Jesus como o Messias. Gênesis revela a história profética da redenção.
Por quê? Porque sem o livro do Gênesis, o restante da Bíblia seria difícil de compreender. Se não fosse esse livro, nós não iríamos saber de como Deus criou os céus e a terra, de como tudo iniciou. Mas Gênesis se divide naturalmente em duas grandes partes. Nos capítulos 1 ao capítulo 2 do livro do Gênesis, nós vamos ver a criação. No capítulo 3, nós vamos ver a queda do ser humano. No capítulo 4 ao capítulo 5, nós vamos ver da queda ao dilúvio. E no capítulo 6, então, o dilúvio, e aonde eu quero me deter. Mas antes de entrar nesta mensagem, observamos que este livro tão conhecido, tão lido, tão estudado por nós, por quê? Porque eu creio que nessa noite tem jovens que estudam a palavra do Senhor. Tem jovens, irmão Carlos, que são leitores da palavra do Senhor. Gênesis registra a primeira rebelião da humanidade contra Deus. Apocalipse registra a rebelião final. Gênesis registra a entrada do pecado. Apocalipse registra a saída. Gênesis registra a imposição da maldição. Apocalipse registra a supressão da maldição. Gênesis registra o princípio da morte. Apocalipse registra o fim da morte. Gênesis registra a criação dos céus e da terra atuais. Apocalipse registra a criação do novos céus e da nova terra que está preparada para mim e para você. Em Gênesis, Abraão é o patriarca de Israel. Em Romanos, Jesus Cristo é o patriarca de todos os que creem. Quando olhamos para o capítulo 6, no qual nós fizemos leitura nessa noite, nós vamos ver neste capítulo 6 a maldade e a corrupção do ser humano que começou a crescer nesses dias. Aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra, quando os homens começaram a nascer em muitas nações, diz a Bíblia que nasceram as filhas dos homens. E os acontecimentos neste capítulo começou aproximadamente durante a época de Enoque, que foi cerca de 1000 anos antes do dilúvio. Houve sem dúvida muitas pessoas que estavam povoando a face da terra nesses dias. Era um povo em que nós não temos conhecimento com acerca da quantidade de pessoas, mas estudiosos vão dizer que era milhares de pessoas povoando a face da terra. Então nós vemos que a face da terra neste momento está cheia dos homens. Só que o momento em que a face da terra está cheia dos homens, a corrupção e a maldade começa a se multiplicar sobre a face da terra. O versículo 1 do capítulo 6, ele não tem a intenção de sugerir que o nascimento das meninas superou em números o número dos meninos, mas tem a intenção de preparar a descrição que está prestes a se dizer. Versículo 2: vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as melhores mulheres belas naqueles dias, e escolheram elas, tomaram elas como suas mulheres. E no versículo 13, se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia, nós vamos ver a advertência de Deus com esse povo. O versículo 13 está escrito: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito com o homem para sempre. E Oséias no capítulo 4 e versículo 17 está escrito: aqueles com quem o Espírito da graça deixou de manter, estão caminhando para a total
destruição. E Deus continua dizendo: serão um dia 120 anos em que o homem viverá. Nós vemos que Deus então diminui a vida do homem na face da terra. Deus diminui por causa da maldade e da corrupção. E esta passagem que eu citei de Oséias, nós vemos que aqueles que deixam de manter, de estar no caminho do Senhor, aqueles que se afastam, estão se caminhando para a total destruição. Então nós entendemos que estes homens que começaram a se multiplicar, estavam caminhando para a total destruição das suas vidas, por fazerem coisas mal diante dos olhos de Deus. Por causa da maldade do homem, Deus diminuiu o tempo da vida do ser humano na face da terra. O versículo 4 diz que naqueles dias havia gigantes na terra. E também os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. E estes foram os valentes que houve na antiguidade. Homens que eram conhecidos como os varões de renome. E quando se refere a varões de renome no capítulo 6, é que os gigantes foram desenvolvendo mais e mais formas de maldade. O versículo 5 diz: e viu o Senhor que a malícia do homem se multiplicava sobre a face da terra. Versículo 6 está escrito também, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Mas aqui a expressão arrependeu-se significa que por causa do pecado da raça humana, Deus mudou a sua disposição para as pessoas e começou a agir com atitudes de juízo. E aqui podemos dizer que Deus muda o tratamento com o homem dependendo da sua conduta. Dependendo da forma que você se comporta, jovem, dependendo da nossa conduta, dependendo da maneira que nós andamos, dependendo da forma que falamos, dependendo da forma que agimos lá fora, é a forma que Deus vai nos tratar. Dependendo da maneira que você viver na terra, vai ser a forma em que Deus vai tratar com você. E diz o texto que toda a humanidade então se tornou tão impiedosa nos dias de Noé, e que Deus decidiu destruir a face da terra. Deus decidiu aniquilar todos os homens da face da terra. Só que nós somos conhecedores que antes de Deus mandar o juízo sobre a face da terra, existia uma família que encontrou a graça de Deus em meio àquele povo que crescia na corrupção, fazendo que era mal diante dos olhos de Deus. Havia um homem que achou graça aos olhos de Deus e se comportava diferente dos demais naqueles dias terríveis. Eu te pergunto nessa noite, será que nos nossos dias que vivemos, Deus encontra jovens aqui na Umadur que se comportam diferente, que agem diferente, que são cheios da presença de Deus e que são diferentes lá fora? Aonde estão os jovens que são diferentes? E no nosso tempo presente, você pode levantar a sua mão neste momento e começar a adorar a Jesus. Glorifica o nome de Jesus nessa noite. Então havia um homem que achou graça aos olhos de Deus. Noé e sua família eram piedosos em um mundo impiedoso. E aqui é a primeira vez que a graça é mencionada na Bíblia.
A graça se refere à bondade de Deus estendida a um homem não merecedor. Noé, como é conhecido como filho de Lameque e neto de Matusalém, descendente de Sete, o terceiro filho de Adão. Eu estou te dando essas informações para que você venha entender aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Lameque deu a seu filho o nome de Noé, que significa alívio ou conforto. Ao nomear seu filho Lameque, ele disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Determinado a destruir a criação, por causa da crescente iniquidade do homem, Deus vai abrir uma exceção a Noé e a sua família. Deus vai abrir uma exceção a Noé e a sua família. Ou seja, se Deus está abrindo uma exceção, é sinal que para os outros viria o grande juízo de Deus. E você vai entender o porquê que Deus, ele abre uma exceção para Noé e para a sua família. Deus, mediante o seu pacto, prometeu a Noé que ele iria salvar do julgamento que ia ocorrer através do dilúvio. Pois Noé correspondeu ao pacto de Deus, crendo na sua palavra. E aqui eu já quero aplicar dizendo que Deus se agrada quando nós guardamos a sua palavra em nossos corações. Deus se agrada quando somos justos mediante o seu caminho, quando caminhamos reto, quando temos a vereda da nossa vida endireitada no Senhor. Deus se agrada quando nós somos obedientes à sua palavra. Deus se agrada quando tememos e cremos na sua palavra. Noé era diferente por quê? Porque ele andava com Deus e era o único sobre a face da terra naquele momento do qual se podia dizer isso. Quando eu estava meditando acerca desta passagem, eu pude perceber que só um era justo, só um se comportou diferente, só um achou graça aos olhos de Deus. Será que nessa noite Deus pode achar graças através dos seus olhos? Será que Deus pode encontrar nessa noite jovens diferenciados que se comportam diferente dessa nação? Será que Deus pode encontrar no meio da Almadur jovens que são diferentes e que têm a palavra de Deus como prioridade em suas vidas, que têm a palavra de Deus na tábua dos seus corações? Será que Deus pode encontrar jovens que têm a palavra em seu coração? Aonde estão os jovens? Manifeste, levante as suas mãos e adore o nome do Senhor. Eu creio que nessa noite Deus pode encontrar jovens remanescentes, jovens que andam com Deus todos os dias, fazendo a diferença. Aonde estão os remanescentes dos últimos dias? Naqueles dias havia apenas Noé. Nós vivemos dias difíceis. Nós vemos o mundo se levantando contra a igreja.
Nós vemos o mundo tentando fazer que as ideologias mundanas venham entrar dentro da igreja, mas enquanto estiverem jovens que vão se comportar diferente, que vão se colocar na presença de Deus, o mundo não pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E se corrompeu a terra diante de Deus, e a terra então estava cheia de violência. Deus decidiu mandar o dilúvio. Ele diz: farei desaparecer da face da terra todos os habitantes. E nós somos conhecedores que Deus orienta Noé a construir uma arca de madeira. Deus ordena a Noé construir esta arca de madeira. E eu fiquei pensando, irmão Marlon, o porquê é que Deus, sendo poderoso, vai pedir para que Noé viesse construir uma arca. Deus podia muito bem mandar os anjos, irmão Carlos, para que guardassem Noé e a sua família. Deus podia mandar, quem sabe, arcanjos e querubins para que guardassem Noé e sua família. Assim Deus não exigisse dele cuidado, esforço e preocupação em construir aquela arca. Estudando esta palavra, eu entendo que para nós nos salvar, precisamos nos preparar, precisamos nos esforçar, precisamos nos preparar da melhor forma possível para nos encontrar com o nosso Senhor. É por isso que Deus manda Noé construir a arca, para que ele se preparasse da melhor forma para esperar aquele dilúvio. Será que nós podemos se preparar para esperar o Senhor, para nos encontrar com o Senhor nos altos dos céus, aonde estão os jovens que vão morar no céu? Aonde estão os jovens que estão se preparando para se encontrar com o nosso Salvador? Noé, ele temia o dilúvio, e por isso preparou a arca. E nós, jovens que me ouvem nessa noite, precisamos nos preparar urgentemente para nos encontrar com o nosso Senhor. Nós sabemos que a igreja prega que Jesus Cristo está voltando, e por fé nós temos essa esperança que a qualquer momento iremos se encontrar com o nosso Senhor, e lá estaremos eternamente dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Levante suas mãos e comece a adorar o nome do Senhor. Devemos edificar a nossa vida a Cristo, que é a rocha. Devemos ir a Cristo, que é a arca da salvação. A arca, ela simboliza o tipo de um Cristo. E seguindo então a orientação de Deus, Noé construiu uma arca que abrigaria 8 pessoas. Noé, sua esposa e seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. A arca, ela foi feita de betume por dentro e por fora. Eu fui pesquisar o significado de betume naqueles dias. Betume era tipo de um óleo, tipo de um piche que Noé usou para cobrir por dentro e por fora da arca, tanto na parte interna como
externa, para que quem estivesse dentro da arca estivesse mais seguro. Aquele betume ajudou também quem estivesse dentro da arca não corresse perigo da água entrar de dentro para fora. Betume, então, é tipo de um óleo que protegeu a arca também, impedindo que entrasse algo de fora. Porque quem está dentro da arca está salvo. Quem está dentro da arca está seguro, está seguro. Eu vou repetir e você dá glória a Deus. Está seguro, está seguro. Quem está dentro da arca está seguro e guardado pelo sangue de Jesus Cristo. Aquele óleo era tipo de um betume, era tipo de um óleo que protegeu que não entrasse nada para dentro da arca. Nos nossos dias já não tem mais betume, mas nós temos o precioso sangue de Jesus Cristo que nos guarda de todo mal. O sangue de Jesus tem poder, há poder no nome de Jesus. Se nós estamos guardados pelo sangue, o mal não pode nos parar, o mal não pode nos deter, porque você está coberto pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. Mas para isso precisamos estar dentro da arca, para estar guardado pelo sangue de Jesus Cristo. O que Deus fez de Noé? Deus fez dele alguém que tinha uma grande comunhão. Deus fez de Noé um homem que tinha intimidade com Deus. E também a nós. Deus, através da sua palavra, mostra os seus propósitos. Deus também, através da sua palavra, quer ter mais intimidade com você e comigo. Deus quer que nós venhamos ser íntimo dEle. Deus quer que nós venhamos carregar a sua presença. Deus quer que nós venhamos ser diferentes, assim como este homem se encontrava e achou graça aos olhos de Deus. Nos dias de Noé, então, a terra estava cheia de violência, cheio de injustiça. E nos nossos dias não é diferente. Nós ouvimos em toda parte do mundo injustiças, assassinatos, guerras aumentando. E eu fiquei me perguntando, irmão Carlos, o que é que nós devemos fazer diante das coisas que têm acontecido neste mundo? Nós devemos estar mais próximo de Deus. Nós devemos carregar a presença de Deus em nossa vida, porque Deus é o nosso único protetor. Ele é o único que pode nos livrar do mal. Ele é o único que pode nos guardar. Ele é o único que pode nos livrar das coisas do mundo. Para isso precisamos permanecer na sua presença. Porque enquanto existirem jovens que oram, enquanto estiverem jovens remanescentes que lutam e defendem a verdade, o mal não pode prevalecer. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. As portas do inferno não podem prevalecer diante da igreja de Jesus Cristo, porque nós estamos guardados pelo sangue de Jesus.
É este sangue que faz com que o inferno não venha a prevalecer contra as nossas vidas. Nós precisamos defender a verdade. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus e defender a palavra do Senhor. Noé se tornou o portador da promessa. Aonde estão, irmão Carlos, os jovens que são portador da promessa? Aonde estão os jovens que carregam o chamado de Deus em suas vidas? Nós somos portador da promessa. Nós carregamos algo em nossos corações, em nossas vidas. É a promessa de Deus. Mas às vezes nós entendemos que é difícil. Por causa das dificuldades. Por causa das tentações. Por causa das lutas do nosso dia a dia. Às vezes temos dúvidas acerca para o que é que o Senhor nos chamou. Eu mesmo sempre tive dúvida. E orava falando com Deus e dizia: Senhor, o que o Senhor quer que eu venha fazer na tua casa, na igreja? E eu confesso aos irmãos que eu sempre tive medo de pregar a palavra de Deus, mas havia algo em meu coração que parecia que fervia, algo que incendiava, algo que começou a despertar em minha vida, e eu pude entender que é a promessa de Deus em nosso coração. A promessa de Deus, ela tem que estar incendiada em nossas vidas, em nossos corações, para que Deus venha te encher, para que Deus venha te usar, para que Deus venha te levantar como um atalaia, como um remanescente, como alguém diferente, como alguém cheio do Espírito Santo. Deus conta comigo e com você nesses últimos dias, o maduro. Não se esqueça que nós somos portador da promessa. Não é? Então se torna o portador da promessa. E no capítulo 7, onde nós lemos, nós vamos ver o mandado de Deus para Noé e a sua família. Após Noé ter se preparado, Deus vai dizer para que Noé entrasse dentro da arca. Está escrito: depois o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Além disso, as palavras entra tu indica o fato de que Deus é o primeiro a entrar na arca. Porque se ele estivesse ao lado de fora, ele haveria dito: Noé, vai tu até a arca. Mas Noé sabia e entendia que entrando dentro da arca havia abrigo, porque a arca oferecia segurança. A arca era um lugar de graça, a arca era um lugar de segurança, a arca era uma habitação preparada por Deus, um lugar de provisão divina. A arca era um lugar de separação do mundo, um santuário para glorificar a Deus. A arca era um lugar de trabalho para Deus, para guardar Noé e sua família. O capítulo 7 e versículo 16, que nós fizemos menção no início, está escrito: o Senhor fechou a porta. O Senhor fechou a porta da arca. E eu comecei a meditar e a pensar. O momento em que Deus ele fecha a porta da arca,
Não havia mais esperança para quem ficou do lado de fora. Apocalipse, no capítulo 3 e versículo 7, se você quiser me acompanhar, está escrito: diz ao anjo da igreja em Filadélfia: escreve estas coisas, diz o Senhor, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha e ninguém abre. Se Deus está fechando a arca, se Deus está fechando a porta, é porque alguém pelo lado de fora podia abrir no meio do dilúvio e entrar naquela arca. Entenda nessa noite que a porta fechada é porque para quem está do lado de dentro tem milagre. Se a arca era um objeto de admiração de muitos, a arca também era uma zombaria para muitos, porque chamavam Noé de louco. Mas sabe por que Deus fecha a porta? Porque tinha muita gente de olho do lado de fora tentando entrar. E eu entendo que porta fechada é milagre para quem está do lado de dentro da arca. Tem muita gente de olho no teu milagre. E milagre é para quem está do lado de dentro, não para quem está do lado de fora. É por isso que nós devemos estar dentro da arca. Quem está dentro da arca tem renovo. Quem está dentro da arca tem a presença de Deus. Quem está dentro da arca tem renovo de Deus. Nessa noite, Deus tem renovo para a tua vida. Quem está para o lado de dentro da arca tem a presença de Deus na sua vida. E eu comecei a pensar, então Deus, Ele fecha a porta. E eu, irmão Luiz Carlos, comecei a pensar acerca daquelas pessoas que zombavam de Noé. Aqueles que chamavam Noé de louco por estar construindo uma grande arca. Como que foi o final daquelas pessoas que zombavam da pregação de Noé? A arca já estava fechada. A arca simboliza nos nossos dias a volta de Jesus Cristo. Lucas capítulo 17 e versículo 26 está escrito: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, que comiam e bebiam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou dentro da arca e Deus fechou a porta da arca, e quem estava para o lado de fora não havia mais esperança, não havia mais escape, mas quem estava para o lado de dentro encontrava alegria, encontrava a presença de Deus, encontrava a graça de Deus, encontrava segurança em Deus. Quem estava para o lado de dentro estava protegido, estava guardado. Eu disse que a arca simboliza a volta de Jesus. O que será que vai acontecer então, quando Deus fecha aquela porta? Começa o dilúvio, começa a destruição da humanidade, e acaba a esperança do homem mau. Nos nossos dias, a porta da arca ainda está aberta.
por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. A porta da graça ainda está aberta, ainda nós temos a oportunidade de nos reconciliar com Deus, de se achegar até Deus, por causa da porta da arca, que é o favor imerecido que Cristo se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Nos nossos dias ainda tem esperança para o perdido. Nos nossos dias ainda tem salvação, irmão Carlos, para o traficante, para a prostituta, para aquele jovem que está perdido. Ainda a porta da arca está aberta. Quem sabe nessa noite se encontra alguém que se cansou, se encontra alguém que chegou aqui pensando em parar na caminhada. Saiba, meu irmão jovem que me ouve, que a porta da arca ainda está aberta. Tem salvação para a tua casa, tem alegria para a tua família, tem renovo de Deus para a tua vida nessa noite. Se coloque em pé e eu quero te convidar, você a passar até aqui. Enquanto o grupo louva, enquanto o grupo adora, você passa até aqui à frente. Você que é portador da promessa, você que carrega um chamado de Deus em tua vida, você que sente e sabe que por causa dessa promessa na sua vida tem sido difícil, nessa noite Deus tem renovo para a tua vida. Nessa noite Deus tem alegria para a tua alma. Deus tem salvação para você e para a sua família, porque a porta da arca continua aberta nos nossos dias, mas vai chegar um momento, irmão Carlos, em que a porta vai se fechar e nós não teremos mais esperança. Hoje é noite de nós se posicionarmos diante da presença de Deus. Vem até a frente, aonde estão os jovens que são portador da promessa de Deus. Eu convido a todos a passar até aqui à frente. Nós vamos estar orando. E você vai adorando a Jesus. Aí aonde você está, vai falando com Deus. Vai falando: Senhor, renova minha vida. Renova, Senhor, as suas promessas em minha vida. Enche-me, Senhor, da sua presença. Capacita-me, Senhor, para fazer o teu ID. Capacita-me, Senhor, para fazer a tua vontade.